Olá pessoal, bom dia. Dom André novamente aqui no canal. Hoje eu vou falar de um assunto que não tem a ver necessariamente com Umbanda, tá? Mas acabou vindo por uma conversa com meu afilhado, o Eric, né? Ele tá pra fazer aniversário, né? E aí a gente tava conversando, a gente tava trocando uma ideia sobre inferno astral. Então o tema de hoje vai ser sobre autoconhecimento, tá? Deixando bem claro que não é um conteúdo específico de Umbanda, pelo contrário, é um conteúdo de fora. Porém, eu entendo na minha visão que autoconhecimento nunca é demais. E aqui no Brasil a gente gosta sim de astrologia, ainda que não seja uma astrologia tão assim que você fala, nossa, né? São um ou outro astrólogos que a gente realmente vê o trabalho e fala, nossa, que senhor trabalho, né? Mas enfim, eu venho de uma bagagem de autoconhecimento de astrologia, então eu queria partilhar um ponto de vista meu particular sobre o inferno astral, né? Bom, inferno astral é popularmente conhecido como o período de 30 dias que antecedem o seu aniversário, né? Então, o inferno astral acontece mais ou menos quando o Sol está na casa 12 do seu mapa astral, né? Cada casa tem, apesar de terem, de acordo com o mapa, vamos ter signo naquela casa, mas basicamente as casas elas carregam energias de, de um signo. Vou dar um exemplo. A casa um ela vai ter muito da energia de Áries, né? Ou vai ter muito a ver com essa questão da iniciativa, de você começar as coisas. Por isso que o ano novo astrológico começa em Áries, né? Então, vai ter um pouco dessa coloração também. E a casa 12, ela tem a energia de peixes, um pouco, né? De qualquer forma, guarde bem essa informação. Então, temos então o inferno astral 30 dias antes do seu aniversário. Pois bem, que eu costumo considerar que as cutucadas do destino, né, ou as cutucadas da verdadeira vontade, da nossa alma, né, daquilo que a nossa alma quer pra gente, elas começam não somente nesse período. Nesse período, na verdade, a gente vê a consequência de todas essas cutucadas, né? Mas eu encaro da seguinte forma: estamos a mais ou menos 3 meses do nosso aniversário, a vida começa a dar umas cutucadas, né? Mas ainda de leve, mas são umas cutucadas, né? Exemplo, quando o Sol está na casa 10 vai carregar um pouco da energia de Capricórnio. A casa 10 está ligada à carreira, também está ligado a pai, de certa forma. Quando a gente está nesse período lá dos 3 meses antes, muitas das vezes a gente se pega assim pensando sobre a nossa carreira, que pé que está indo, ou tendo questões a resolver com a figura paterna. Acontece, tá, gente? Por experiência própria. Ao mesmo tempo, a gente também começa a observar, passou o período da casa 10, esses 3 meses, 2 meses antes, a gente vai estar na casa 11. Casa 11 está ligada ao arquétipo de aquário, né? E aí o arquétipo de aquário ele tem a ver com a forma com que você se coloca na sociedade, entende? Num coletivo, nas minhas anotações aqui tá ligado a grupos, fraternidades, amigos. Amigos, né? Então, você também, muitas vezes, começa a ter questões nas quais você começa a avaliar o sentido de você estar em determinados círculos. E aí, meus amigos, quando chega na casa 12, é aí que o bicho pega. Porque essas reflexões que você veio tendo antes nas passagens do seu sol, do sol nas suas casas ali, elas vão se aglutinar, elas vão se juntar, todas praticamente, quando você chega na casa 12. Porque também, aí que acontece, na casa 12 é uma casa que está ligada à espiritualidade e também, de certa forma, está ligado também como eu posso falar, à caridade. Então pensem comigo, gente. O inferno astral ele acontece um mês antes. Então, ele, de certa forma, ele já vem como consequência dessas cutucadas que a vida vem cutucando a gente de lá de trás para cá. E quando chega na casa 12, ele acumula, né?
Se o momento, quando a gente nasce, né, e a gente faz aniversário, é o momento onde a gente sai à luz, a gente sai de dentro da mãe que nos gerou e a gente sai à luz, então a gente está na caverna durante o período da casa 12, né? E aí, gente, é aí que o chicote estrala. Porque vamos pensar comigo. A casa 12, a gente está ali na caverna e na caverna a gente está tendo que lidar com esses aspectos mais sombrios, menos luminosos e que muitas das vezes nos geram as insatisfações. Então, meu povo, é importante a gente ter consciência e se observar sobre essas questões das frustrações. Porque o que acontece? Se a gente começa a não olhar e enfiar embaixo do tapete, a vida vai sempre dar um jeito de começar a te cutucar ali naqueles pontos para que você dê um jeito, né? A nossa alma ela escolhe alguns caminhos e esses caminhos eles não são escolhidos de forma racional, é uma escolha da alma. A alma não trabalha com escolha racional, a alma é o que é. Então, sendo assim, a gente precisa sim cada vez mais se alinhar com essa escolha da alma, com essa escolha da verdadeira vontade. Então, por isso que eu considero sim muito importante leituras de mapa astral com astrólogos profissionais bons. Indico também que a pessoa, se possível, faça aquela famosa leitura de oráculos quando tiver para fazer o mês do aniversário ou assim que virar o aniversário, né? É muito importante, é importante sim para que nos ajude a trazer um norte. Se a gente não consegue ter mais clareza ou precisa de um aconselhamento, a gente precisa sim lançar mão desses artifícios, né? Meios que vão nos ajudar a superar a ignorância, né? E atingir o conhecimento sobre o nosso próprio caminho, tá certo? Bom, mais uma vez fazendo merchan aqui no meu trabalho também, eu também trabalho como oraculista. Quem tiver interesse de fazer leituras de oráculo, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, saravá a todos. Aos escorpinianos que estão para fazer aniversário, desejo força na peruca, que nunca é muito fácil, né? Mas a gente sabe sim da capacidade dos escorpinianos de passarem pelos grandes portais energéticos mais pesados, né? Então, toda sorte, boa sorte para eles aí e aos demais que vão fazer aniversário aí pra frente também, tá certo? Saravá a todos e até!